Sejam todos muito bem-vindos à plataforma educacional à distância Tonaula SP. Sou a professora Liz Pereira, professora de língua portuguesa e produção textual, formada em letras e também em pedagogia. Estamos aqui para mais uma aula, continuando o nosso curso. E hoje vamos falar de um assunto que talvez muitos nem saibam o que seja, mas nós já falamos dele, sem falar o nome, que é a regência. Isso mesmo, regência nominal e regência verbal. Então, vamos começar aqui a nossa aula para que você entenda um pouco melhor. E você vai ver que não é algo que, de repente, seja tão desesperador assim, ok? Então, vamos lá. Regência. O que seria regência? Quando eu falo em regência, eu estou falando de tanto verbal quanto nominal. Então, já vamos lá entender. Verbal, eu estou falando do verbo, e nominal, eu estou falando do substantivo, do advérbio, do adjetivo. O que é a regência, tá? Ele estuda a relação entre os termos. Mas que tipo de relação, professor? Vamos ser mais claros aí, ok? Então vamos lá. Nas orações, a gente tem termos regentes e termos regidos. Como assim? Termo regente é aquele termo que pede um complemento para que ele tenha o seu sentido completo. E o termo regido é aquele que completa o sentido do primeiro termo, do termo regente, ou seja, é o próprio complemento, tá? Então vamos lá, o termo regente, ele pede o complemento para que seu sentido seja completo. E o termo regido é o próprio complemento. Quer ver como você vai entender? Lembra-se do complemento nominal? Lembra que eu preciso de um complemento para que o nome, o substantivo, tenha um sentido completo? Ok? Isso é um caso de regência nominal. Lembra do verbo transitivo? O verbo transitivo ele precisa de um complemento, ele precisa do seu objeto, não precisa para ter sentido? Isso é uma regência verbal. Ok? Por isso que eu falei para vocês que nós já estudamos isso, mas nós não falamos o nome, nós não falamos a nomenclatura. E agora a gente vai estudar alguns casos de regência verbal e nominal. Ok? Então vamos lá, para a gente entender melhor. Então, tem o termo regente e tem o termo regido. Então, o termo regente, gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de caminhar. Percebe? O regente é o verbo gosto e o termo regido, que é o complemento, é o de caminhar. Olha lá, passou. Passou onde? Passou aonde? Passou no concurso, que é o que vai acontecer com você. Então, passou é o meu termo regente, ele pede um complemento. E no concurso é meu termo regido, ele é o próprio complemento. Depende. Depende do quê? Depende de quem? Depende de você. Então, para você passar no concurso, depende somente de você. Depende, lá, eu tenho um substantivo e o de você, eu tenho o complemento desse substantivo. Isso é regência. Nada mais é do que isso. Regência são os termos que exigem um complemento, tá? Por isso que é essa regência verbal. Pensa regência, quando eu penso em um regente de coral, por exemplo, ele comanda, né? Ele que dá o comando, certo? Então, na língua portuguesa é a mesma coisa. Ele que vai dar o comando, se ele exige ou não um complemento. Tranquilo? Esse é o conceito, certo? Então, vamos ver aí regência verbal. Óbvio, regência verbal, eu estou falando de um verbo que exige um complemento. E quais são esses verbos? Tá? Nós já vimos quais são esses verbos. São os verbos transitivos, né? Quando a gente fala em trânsito, eu penso algo que flui, né? Eu penso em um trânsito, eu penso em vários carros, certo? Uma coisa que depende da outra, né? Se um carro na minha frente para, tudo para, certo? Então, se eu tenho obstáculo, então o trânsito não vai para frente, né? E eu preciso que esse trânsito continue. Então, por isso que é transitivo, ok? Então, são os verbos transitivos direto, o indireto e o transitivo direto e indireto, que nós temos os dois, né? Então, só para a gente dar uma relembrada aí. O que seria o transitivo direto? Ele vai diretamente para o seu objeto sem uso de preposição. O indireto, ele usa uma preposição para chegar no seu objeto.
E o transitivo direto e indireto? Ele usa os dois. Ele tem dois complementos. Ele exige dois complementos, tá? Ele exige um complemento direto e o outro que é indireto, né? Quem entrega alguma coisa a alguém. Entende? Então, eu tenho um verbo transitivo que é direto e indireto ao mesmo tempo. Então, vamos lá. E os intransitivos? O transitivo não necessita de complemento. Lembram-se disso? Intransitivo, tá? Ele não transita. Então, ele por si só já tem seu sentido completo. Então, vamos lá, para a gente relembrar e entender um pouquinho melhor essa questão da regência. Meu chefe confia em mim. Confia. Eu tenho um verbo. Se eu falar para você somente meu chefe confia, e parei por aí, ó, meu chefe confia. Você vai ficar olhando para minha cara, né? Vai achar que eu sou louca. Não vai terminar a frase? Lógico, porque eu preciso de um complemento, porque só o verbo confiar, ele não me dá um sentido, né? Então, ó, meu chefe confia em quem? Em mim. Então, preste atenção, ó. O verbo confiar é o termo regente. Ele é um termo que está me exigindo complemento, tá? Ele é um regente, ele é um verbo. Em mim, confia em quem? Quem confia, confia em alguma coisa ou em alguém, certo? Ele não está completando o sentido de confia? Percebe? Ele é o objeto indireto lá do verbo confiar. Então, ele é o termo regido, tá? Então, percebe que ele é formado aí pela preposição mais um pronome, ok? Então, essa é a relação da regência verbal, tá? Então, qual é a regência verbal neste caso? Então, eu tenho o verbo confia, que é o termo regente, e o em mim, que é o termo regido, ok? Então, regência é isso, esse verbo, se esse termo, tá? Tô falando de regência verbal. Se esse verbo pede ou não um complemento, ok? O carro atropelou o pedestre. Então, olha lá. O carro atropelou. Quem? Atropelou um cavalo, atropelou um cachorro, atropelou um gato, atropelou um homem? Quem foi? O carro atropelou. Quem? O pedestre. Ok? Então, qual é essa minha relação aí? Qual é o meu termo regente? Atropelou. Eu tenho um verbo. E o pedestre? O pedestre é o termo regido, tá? Então, é uma regência verbal que não exige preposição. Ok? Então, eu tenho um complemento verbal, por isso que eu tenho um objeto direto. Então, no primeiro caso, é uma regência verbal que exige preposição. No segundo caso, é uma regência verbal que não exige preposição. Isso é regência verbal. Ok? E a nominal? Nominal vem de nome. Lembra que a gente sempre está falando isso nas aulas? Ó, uma relação de dependência entre um substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Então, neste caso, quando eu falar em nome, eu não vou me referir somente ao substantivo, mas eu posso me referir ao adjetivo e também ao advérbio, tá? Então, a regência nominal, presta atenção, tá? Ela sempre tem uma preposição, ok? Diferente aqui da regência verbal, né? Que ela vai ter a preposição somente se for o verbo transitivo indireto. Se for o direto, não tem preposição. Já a regência nominal, não. Ela sempre vai ter aí uma preposição, ok? E ela segue a mesma regra dos verbos. Como assim? Um termo regente e um termo regido, tá? E o que a gente tem que prestar atenção? Se a palavrinha que está pedindo este complemento, se ele é um nome ou se é um verbo. Lembre-se sempre. Como que eu sei se é um verbo? Vamos pegar ali, ó, a palavra capacidade. Eu capacidade, tu capacidades, ele capacidade? Não. Você viu que não conjuga? Isso quer dizer que não é um verbo. Então, se não é um verbo, é um nome. Ok? Neste caso, é um substantivo, né? Um substantivo abstrato. Então, olha, ele tem capacidade. Posso parar por aí a minha frase fora de contexto? Eu vou ter sentido completo? Não. Então, aí eu vou fazer a perguntinha: capacidade de quê? Então, olha só que interessante. Agora, eu não fiz a pergunta para o verbo. Você entende? Ó, ele tem capacidade. Presta atenção, eu tenho o meu sujeito, ele. Eu tenho o meu verbo, que é o tem. E eu tenho o complemento do verbo, que é
que é a capacidade. Mas o próprio complemento, tá? Que é um substantivo, pede também um complemento. Então, olha lá, por isso que é uma regência nominal. Então, ele é um termo regente, ele é um termo que ele solicita um outro termo para ter sentido completo. Então, ó, ele tem capacidade de quê? Lembra que sempre tem preposição na regência nominal? Ele tem capacidade de quê? De estudar sozinho. Ok? Então, capacidade é o termo regente. De estudar sozinho é o meu termo regido. Ele é composto do quê aí, né? Ele é composto da preposição mais o verbo no infinitivo e mais um adjetivo, né? Tranquilo? Outro exemplo: frituras fazem mal ao fígado. Então, deve evitar fritura aí por várias coisas, né? Mas uma delas é que faz mal ao fígado. Então, ó, frituras fazem. Eu tenho o meu sujeito e eu tenho o meu verbo. Frituras fazem. Frituras fazem o quê? Mal. E aí eu complemento mal a quê? Se faz mal a alguma coisa, faz mal a alguém. Você entende? Tá? Então, neste caso, faz mal ao fígado. Então, essa palavrinha mal é um verbo? Eu mal, tu maus, ele mal? Não, tá? Neste caso, é um advérbio. Lembra que mal com L é o contrário de bem, tá? É um advérbio. Então, eu não estou muito bem, não estou muito mal, ó, estou muito mal. É o contrário. Então, ó, mal é um advérbio. E ele percebe que ele pede o complemento? Então, se ele pede o complemento, quer dizer que ele é um termo regente e o que vem em seguida é o termo regido, tá? Sempre acompanhado da preposição, porque eu estou falando de regência nominal. Tranquilo? E eu coloquei para vocês, antes da gente falar dos principais casos de regência, tá? Eu coloquei para vocês aí uma tabelinha novamente de preposição para facilitar a vida de vocês. De repente vocês não lembram o que é preposição, não consegue identificar o que é uma preposição, e eu coloquei uma tabelinha para vocês para facilitar, ok? Então vamos lá. E a gente vai para alguns casos de regência, né? Presta atenção, gente. Impossível falar de todos os casos, sabe por quê? Existe, só para vocês terem ideia, dicionário somente de regência. Então, eu tenho mais de 10.000 verbos na língua portuguesa que exigem regência. 10.000 verbos que são regentes. Vocês têm noção disso? É muita coisa. Então, é óbvio que a gente não vai falar de todos. Então, a gente vai falar de alguns para exemplificar e alguns aí que mais causam dúvida, que é onde as bancas pegam um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Alguns verbos admitem regências distintas, mas nem todos sofrem mudança semântica, ou seja, de sentido, né? Quando eu altero. Então, ó, por exemplo, atendi. O verbo atender, ele tanto é transitivo direto quanto transitivo indireto, tá? Para os dois casos ele está correto. Então, isso é importante saber, porque se por acaso cair numa pergunta, você sabe que as duas formas estão corretas, tanto atendi o telefonema, quanto atendi ao telefonema. Então, ele cabe, tá? Ele cabe tanto a preposição quanto sem a preposição, tá? Essa preposição é facultativa no verbo atender, ok? Verbo chegar, verbo ir. Ele sempre deve ser introduzido por uma preposição a, tá? Então, por isso que quando a gente fala o onde, fala, então onde é o lugar fixo? Não é muito bem isso, tá? E o aonde é quando eu estou transitando. Na verdade, não, é porque o verbo ir, ou verbo chegar, tá? Ele é um verbo que eu estou, verbo de trânsito, né? Mas quando eu coloco ele no, ó, você foi aonde? Tá? O verbo ir, né? O verbo ir é o nome do verbo. Quando eu coloco ele no passado, você foi, ok? Este é um verbo que me exige a preposição a. Por isso que quando eu falo você foi aonde, tá? E essa é a dúvida do onde, do aonde, é a preposição, não é a palavra em si, tá? Mas é a preposição que o verbo ir e o verbo chegar, ele exige a preposição a antes dele, ok? E não a preposição em. Então, ó, vou ao dentista, não é vou no dentista, tá? No dentista seria a preposição em mais o artigo ou, ok?
Isso aqui causa bastante dúvida, então não vou no dentista, vou no banheiro. Vou ao dentista e vou ao banheiro, porque o verbo chegar e o verbo ir solicita a preposição a. Deu para entender? Cheguei a Belo Horizonte, não cheguei em Belo Horizonte. Por quê? Porque o verbo chegar exige a preposição a e não a preposição em. Então, vou ao dentista, cheguei a Belo Horizonte, ok? Então, é um caso que causa aí bastante dúvida. Próximo, os verbos morar e residir. Normalmente, eles são introduzidos pela preposição em. E aí não gera tanta dúvida, né? Então, exemplo, ele mora em São Paulo. Maria reside em Santa Catarina, ok? Namorar. Olha só que interessante. Ele não se usa com preposição, né? Normalmente a gente vai usar aqui com a preposição com. Isso tá errado, tá? Porque você fala o seguinte, ó. O verbo namorar, ele é transitivo direto, ó. Então, João namora Antônio. Joana namora Antônio. Se eu falo o seguinte, Joana namora com Antônio, olha só o sentido que isso vai me dar. Então, me dá o sentido de que Joana está namorando com fulano e Antônio está perto. Porque com, ele me traz a ideia de companhia, tá? Então, não é João namora com Antônio. Então, Joana namora e Antônio está perto. E não é essa a ideia que eu quero dar. Então, Joana namora Antônio. É um verbo transitivo direto. Obedecer e desobedecer. Sempre eu vou utilizar com a preposição a. Então, as crianças obedecem aos pais e não os pais, tá? O aluno desobedeceu ao professor e não desobedeceu o professor. Então, o verbo obedecer, né, e a sua variação desobedecer, exigem a preposição a, tá? Então, vendo qual é a relação de regência, né? A regência é se o meu termo regente ele solicita uma preposição ou não. E qual é essa preposição que ele solicita? Ok? Então vamos lá. Próximo. Simpatizar e antipatizar. Normalmente eu vou utilizar essa preposição com, né? Ó. Simpatizo com Lúcio, antipatizo com o meu professor de história. Tranquilo. Preferir. E aí existe aí na língua falada um grande erro, né? Esse verbo exige dois complementos, né? Sendo que um é usado sem e o outro com a preposição a. Então, eu falo assim: eu prefiro dançar. Prefiro dançar. Então, olha só. Eu usei alguma preposição aqui, ó, no prefiro dançar? Não. Mas, olha só a diferença. Eu prefiro dançar a fazer ginástica. Aí sim eu vou utilizar a preposição a. Está errado quando a gente fala assim, ó. Prefiro dançar do que fazer ginástica. Claro que na fala a gente tudo aceita, tá? Mas quando eu vou ir para a norma padrão, quando eu vou para a escrita, eu não vou poder fazer isso. Eu prefiro dançar do que fazer ginástica. Isso aqui tá errado. É prefiro dançar a fazer ginástica. Prefiro isso a isso, tá? Isso aqui também, gente, presta muita atenção. E aí existe, né, na linguagem formal, alguns gramáticos, né, eles têm um conceito de que é errado utilizar, por exemplo, expressões como antes, mais, muito, mais, mil vezes. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes dançar a fazer ginástica. Então, existe uma regra, né, um consenso entre os gramáticos, de que essas expressões, por exemplo, prefiro 1000 vezes dançar a fazer ginástica, não está correto, tá? Mas aí a gente utiliza aí na fala, no nosso dia a dia, sem problema nenhum. Próximo. Então, vamos lá. Verbos que apresentam mais de uma regência. Como assim? Ele vai mudar o sentido, tá? Dependendo se ele for transitivo direto ou indireto, ou se ele pede uma preposição e também pede outra, ele pode mudar o sentido. E é aí que eu quero que você preste muita atenção, tá? Aspirar, o verbo aspirar. Eu tenho aí dois sentidos para ele. Se for no sentido de respirar, de inalar o ar, tá? Ele é direto, ele não tem preposição. Então, aspirou o ar puro da manhã. Respirei o ar puro da manhã. Aspirei o ar puro da manhã. Ok? Mas, se eu utilizo
esse verbo com sentido de desejar, de pretender alguma coisa, de objetivo, aí eu vou utilizar a preposição a. Ele se torna, então, transitivo indireto. Ó. Era a vida a que aspirava. Era a vida que eu desejava. Então, era a vida a que aspirava. Então, no sentido de inalar, ele é transitivo direto, sem preposição. No sentido de pretender, de almejar, ele é indireto, preposição a. Assistir, a mesma coisa. Olha só, e o verbo assistir eu ainda vou ter aí três, né? Na verdade, quatro significados. Presta atenção que isso é danado para cair, gente. Vamos lá. Primeiro, no sentido de prestar assistência, de ajudar alguém, tá? Então, vou dar uma assistência a alguém, vou ajudar alguém. Ele é direto, ele não tem preposição nenhuma, ok? O técnico assistia os jogadores novatos. E aí, presta atenção. Se eu falo isso, ó, o técnico assistia os jogadores, eu não estou falando que ele estava vendo os jogadores jogarem, não, tá? Ele estava dando assistência, ele estava ajudando, certo? Agora, no sentido de ver e no sentido de presenciar, ele é indireto e ele exige a preposição a. Não assistimos ao show. Nós assistimos ao filme. Preposição a, tá? Então, toda vez que for no sentido de ver, indireto, utilizando preposição a. Ainda tem mais outro sentido, ó, no sentido de caber, de pertencer. Ele exige a preposição a também. Como assim? Olha só. Assiste ao homem tal direito. Então, cabe ao homem tal direito. Tá? Pertence a este homem esse direito. Ele também utiliza a preposição a. Então, tanto para ver, tá? Assistir para ver, quanto para caber e pertencer, eu utilizo a preposição a. Para dar assistência, ele é direto. Mas tem mais um ainda. Sim, para complicar a nossa vida. No sentido de morar e de residir. Não sei se vocês já usaram ou já viram esse verbo nesse sentido, mas ó, aí ele é intransitivo, tá? O que aconteceu? Assistiu em Maceió por muito tempo. Olha só que legal. E esse em, né, em Maceió, ele é um advérbio de tempo, né? Ele tá me trazendo de tempo, não, de lugar. De lugar e de tempo, né? Eu tenho os dois. Ele é um advérbio que vai me trazer aí onde eu morei, tá? Mas ele é um verbo que ele pode ser utilizado para morar e residir, certo? E aí, neste caso, ele vai exigir a preposição em, ok? Esquecer e lembrar. Aí vamos lá, eu tenho duas formas de usar esses dois verbos, tá? Eu posso falar, esqueci o nome dela, sem preposição, sem erro, tranquilo. Ou esqueci-me. Às vezes a gente não fala isso, nossa, lembrei-me, esqueci-me. E aí, se eu utilizo, tá? Se eu utilizo o pronome, lembra que é o pronome pessoal, do caso oblíquo, lembra? Tá? Se eu utilizo o pronome, aí eu sou obrigada a utilizar a preposição de. Então, é isso que a gente tem que perceber. Se eu utilizo sem o pronome, ó, esqueci o nome dela, lembrei o nome dela. Lembrei-me do nome dela. Olha lá. Aí eu utilizo a preposição do, ok? Verbo visar, no sentido de mirar, alvo. Ó, tá bom? Disparou o tiro visando o alvo, objetivando o alvo. Estou visando aquilo, ó. Estou mirando ali, ó. Estou objetivando aquilo. Sem preposição. Certo? No sentido de dar visto. Olha, a professora vai dar visto nos exercícios. Tá? Aí eu uso ele também sem preposição. Visaram os documentos. Certo? Então, tanto no sentido de mirar, de visar, quanto no sentido de dar visto, de vistar alguma coisa, eles são diretos, tá? Não tem preposição. Visar os documentos. Agora, no sentido de objetivar, viso a uma situação melhor. Eu objetivo, eu quero uma situação melhor. Aí ele se torna indireto e ele pede a preposição a. Viso a uma situação melhor. Se eu tiro esse a daqui, ó, tá?
Olha só, dá toda a diferença. Visa uma situação melhor. O que está acontecendo aí? Está dizendo que eu estou vendo uma situação melhor, tá? E aí não é esse o sentido. É o sentido de que eu quero uma situação melhor, eu desejo uma situação melhor, ok? Verbo querer, no sentido de desejar, que é o mais comum que a gente utiliza, ele é direto, tá? Ele não tem preposição. Quero viajar hoje. Ah, eu também quero. Quero viajar hoje, quero viajar amanhã. Tem preposição. Mas eu tenho também no sentido de querer bem, sabe? Então é no sentido de ter afeto, no sentido de estimar. E aí ele se torna indireto e exige a preposição a. Quero muito aos meus amigos. Se eu tiro, gente, essa preposição daqui, ó, vou falar, quero muito os meus amigos. Aí eu tô falando no sentido de desejo. Eu desejo muito os meus amigos aqui perto de mim, tá? Olha só, se eu coloco a preposição, já mudou tudo. Eu tô dizendo que eu quero bem aos meus amigos. Certo? Eu quero muito aos meus amigos. É a mesma coisa que dizer, eu quero muito bem a eles. Tranquilo? Proceder. Aí no sentido de ter fundamento, ó, né? Isso procede ou isso não procede. Sem preposição, ó, suas queixas não procedem. Ou seja, tudo balela que você está falando, tá? Não tem fundamento nenhum, ok? Ai, no sentido de originar-se, vir de algum lugar. Então, qual é a procedência dele? Qual a procedência disso? Qual a procedência dessa comida, tá? De onde ela vem? Aí exige a preposição de. Muitos males da humanidade procedem da falta de respeito à próxima. Procedem da. Da é o D mais o A, certo? Muitos males da humanidade procedem. Procedem de onde? Da falta de respeito à próxima. Ok? E no sentido de dar início de executar, também existe aí essa possibilidade. Aí eu vou utilizar a preposição a. Também é intransitivo, mas ó, também é transitivo indireto, mas percebam, um vai exigir a preposição de e o outro vai exigir a preposição a. Então, ó, os detetives procederam a uma investigação criteriosa, desculpa. Pode ser curiosa também, né? No sentido de dar início, de executar. Então, eles começaram uma investigação criteriosa, tá? Eles procederam a uma investigação criteriosa, ok? Então, gente, isso é muito importante. Esses verbos que eu estou passando para vocês é muito importante que vocês realmente revisem eles, tá? Porque assim cai demais, despenca demais aí nas provas, certo? Pagar e perdoar. Então vamos lá. Se ele tem por complemento uma palavra que denote algo, como assim? Vamos ver aí, ó. Então ele não existe preposição. Então ele pagou a conta do restaurante. Ok? Ele pagou a conta. Então, ó, verbo pagar, transitivo direto. Se ele pagou alguma coisa, transitivo direto. Agora, né, se tem por complemento uma palavra que denote pessoa, então presta atenção. Algo, ele pagou o quê? A conta. Ok? Aqui denote pessoa. Aí ele precisa doar. Então, olha lá o exemplo. Perdoou a todos. Pessoas. Perdoou ao seu marido. Uma pessoa, tá? Então, se é algo, coisa, ele é direto, ele não tem profissão. Mas se refere a uma pessoa, ele vai utilizar a preposição a. Entendido? Verbo informar. Né? No sentido aí de comunicar, de avisar, de dar informações, ele vai admitir duas construções, tá? Tanto direto quanto indireto. Então vamos ver aí qual a diferença. Objeto direto de pessoa e indireto de coisa. Nossa, né? Regido pelas preposições de ou sobre. Então vamos lá. Informou todos do ocorrido. Então olha lá. Quem informa alguém de alguma coisa. Percebem? Então, olha lá, o termo regente informou. Ele tanto pede a sua regência sem preposição, quanto pede a sua regência com preposição. Quem informa alguém de alguma coisa, certo? Ou objeto indireto de pessoa, e aí ele é regido pela preposição a.
e direto de coisa. Ó, pessoa e coisa. Ó. Informou a todos o ocorrido. Olha lá. Informou a quem? A todos. O que? O ocorrido. Então, as duas construções estão corretas. E essas coisas que a gente tem que prestar atenção, tá? Então, tanto ele ser direto e indireto, quanto ele ser indireto para a pessoa e direto para a coisa. Olha lá, ele troca, tá? E essa troca, os dois estão corretos dentro da norma padrão da língua. Gente, se ficou dúvida, volte, tá? Volte, leia o material, tá certo? Mais um, verbo implicar. E aí, esse danado para cair, gente? Ai, Fonobancas adora esse verbo, ó. Implicar, no sentido de causar, de acarretar alguma coisa, tá? Então, ele é sem preposição, ele é direto, ó. Essa decisão implicará sérias consequências. Pelo amor de Deus, não existe isso aqui, ó. Implicará em sérias consequências. Isso aqui o povo é danado para falar e para errar. Não existe, tá? No sentido realmente de causar alguma coisa. Então, ó, essa decisão vai causar algumas consequências. Vai causar sérias consequências. Ele é direto, não tem preposição nenhuma, tá? Agora, no sentido de envolver e de se comprometer, aí eu vou usar ele com dois complementos, um direto e um indireto. E a preposição em. Vamos ver aí como é que fica, ó. Implicou o negociante no crime. Nossa, professor, construção estranha, porque a gente não está acostumado a falar. O que ele quis dizer? Ó? Envolveu o negociante no crime. Então, implicou quem? O negociante, direto, sem preposição. Aonde? Em que? Em que? No crime. Ok? Perceba, então, ó, que no sentido de envolver e de comprometer, eu vou usar o direto e o indireto com a preposição em. Lembra que o no, tá? O que é o no? É a preposição em mais o, ok? Tá lá na tabelinha de preposição de vocês. Tranquilo? E aí tem mais um sentido aí, né? O verbo implicar, no sentido de antipatizar, né? A gente se antipatiza com várias pessoas, certo? Ele é regido pela preposição com, tá? Implica com ela todo o tempo. Isso aqui a gente usa bastante, né? Nossa, ele implica comigo, certo? E o comigo, lembra que a gente aprendeu lá nos pronomes? O comigo já é o com já é a preposição com, né? Então, ele implica com ela todo o tempo. Ele implica comigo todo o tempo. Então, implicar eu tenho aí três sentidos: sentido de causar, acarretar algum dano, sem preposição. No sentido de envolver e comprometer alguém, ele é tanto direto quanto indireto. Ele não exige a preposição, quanto exige a preposição ao mesmo tempo. E a preposição em. E no sentido de antipatizar com alguém, eu preciso da preposição com. Ok? Próximo, verbo custar, né? No sentido de ser custoso, ser difícil. Meu Deus do céu, como é custoso acordar cedo todos os dias. Ele é regido pela preposição a, tá? Quando eu falo regido, lembra disso. O termo regente pede a preposição a, ok? Custou ao aluno entender o problema. Foi difícil para o aluno, foi penoso para ele entender o problema. Então, custou ao aluno. Olha a preposição a se juntando ao artigo o, certo? Agora, no sentido de exigir, né, acarretar, então, vamos lá. Ele usa sem preposição. Ó. O carro custou-me todas as economias. Ele custou tudo que eu tinha. Tá? Então, o carro custou-me todas as economias. Custou. Não tenho nenhuma preposição aqui, ó, entre o todas, ok? E aí tem mais o sentido, né? No sentido de ter valor, é custar, né? Quanto custa isso? Sem preposição também, tá? Imóveis custam caro. Tranquilo? Certo? Precisar. Né? Eu tenho aí também dois sentidos. No sentido de necessitar, eu uso com preposição. Então, eu preciso de alguma coisa. E olha só, eu vou usar um exemplo aqui para que vocês entendam. Preciso do relógio para não perder a hora. Preciso do relógio para não perder a hora.
Preciso, verbo precisar, a regência dele, a regência de mais o o neste caso, ok? Então, ele exige a preposição. No sentido de ajustar com precisão, o que seria esse ajustar com precisão? Então, vamos lá. E aí, eu uso ele sem preposição. Como assim, professora? Olha só. Preciso o relógio, porque estava alguns minutos atrasado. Então, ó, vou colocar. Precisei o relógio, porque estava alguns minutos atrasado. Como assim precisei o relógio, professora? Eu não entendi. Eu ajustei o relógio, tá? Então, é isso. Então, precisei. Então, é o verbo precisar de, olha, tem que ser muito preciso nesta tarefa. Você entende? Tem que ser muito certinho nesta tarefa. Então, o verbo precisar, no sentido de necessitar, ele é intransitivo, desculpa, ele é transitivo direto e precisa da preposição, certo? Preposição de. E no sentido de ajustar, de acertar, deixar tudo certinho, aí, no caso, ele é direto, sem preposição. Bastante coisa, né, gente? Sim, como eu falei para você, eu coloquei 11 casos só. Eu falei para vocês que tem mais de 10 mil, né? Se eu for ficar falando aqui, ó, a gente vai falar horas, horas, horas e horas e a gente nunca vai acabar, tá certo? O próximo, tá? O que eu coloquei aqui? Alguns advérbios terminados em mente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a concordância, alguns casos de concordância nominal, né? Porque quando eu falo em advérbio, eu falo em nome também. Então, ó, rapidamente eu não coloquei frases, tá? Mas eu coloquei a regência em si. Então, o termo regente e qual é a preposição que ele exige, tá? Então, ó, tudo que se for referir a análogo, analogamente, eu preciso da preposição a. Contrariamente, preposição a. Compativelmente, preposição tão com, tá? Isso é compatível com a sua função, tá? Diferente, tá? Então, você é diferente do seu irmão. Favorável, favoravelmente. Então, o juiz foi favorável ao pedido do advogado. Paralelo, paralelamente, tá? Preposição a, tá? Essa rua é paralela à rua de baixo, por exemplo. Próximo ou aproximadamente, né? Estamos próximo de algum lugar. Relativo, ou relativamente. Então, esse problema é relativo aos países subdesenvolvidos. Ok? Próximo. Então, vamos lá, né? Uma lista com os principais casos de regência nominal. Então, eu coloquei algumas palavras, tá? E coloquei as preposições que elas exigem. Então, amor, pode exigir a preposição a, de, por e pelo. E aí depende, né, gente, do contexto. Ansioso, estou ansioso para viajar, certo? Bom, então, quem é bom para alguém, para alguma coisa. Ou você é bom em alguma coisa, certo? Afável, para com. Então, fui afável para com meu filho. Estou aflito com tanta dor. Estou aflito por você. Olha só quantas preposições, né, cada palavra pode ter. Alheio, né? Não mexa nas coisas alheias. Isso é alheio a você, né? Isso não pertence a você. Aliado, né? Ele é aliado ao Maurício, ele é aliado a João, tá? Ou ele é aliado com fulano. Ele é aliado com tal partido político, certo? Análogo, então isso é análogo, tá? Nossa, essa música é análogo a poema que eu li. Antipatia, né? Então antipatia a alguém, certo? Ou por alguém. Estou apto a trabalhar. Então, atencioso, né? Atencioso com alguém, atencioso para com alguém. Tenho aversão a jaca. Eu não gosto de jaca, tenho aversão. Eu tenho aversão a pessoas desonestas, né? Avesso, bacharel em alguma coisa, bacharel em educação física, por exemplo, né? Tenho compaixão de alguém,
compaixão de alguma coisa. Contemporâneo. Nossa, então você é o contemporâneo dos meus pais, ok? Constituído. Então, isso aqui foi constituído por 3 verbos, por exemplo. Sou contente com alguém, por alguma coisa, contente em algum lugar, tá? Sou cruel. Cruel com alguém, sou cruel comigo, sou cruel para com essa situação. Curioso, você é curioso por quê? Né? Por quem? Curiosidade de quê? Ok? Desgostoso, né? Então, é a mesma coisa do verbo gostar, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ou estou desgostoso com alguma coisa, né? Tem um desprezo a alguma coisa, tem um desprezo a pessoas mentirosas, ok? Devoção, né? Sou devoto à santa tal, ok? Tenho devoção por alguém, por alguma coisa, ok? Dúvida, né? Então, dúvida, eu tenho dúvida acerca desse assunto. Eu tenho dúvida sobre este assunto. Então, quem tem dúvida acerca de alguma coisa, sobre alguma coisa, em alguma coisa. Empenho, né? Empenho em. Então, eu me empenho em fazer alguma coisa, eu me empenho em algo, certo? Isso é essencial para o nosso trabalho. Fácil. Fácil a, fácil de, fácil para fazer o trabalho. Sou falho em me lembrar das coisas, certo? Favorável, né? Então, a decisão foi favorável ao funcionário. Então, aqui são alguns casos com regência a respeito, né? Estão falando em respeito à desigualdade social, né? Em respeito para com você, em respeito com você, em respeito pelas pessoas que estão aqui, né? Sou sensível a, a comidas muito gordurosas, né? Isso é suspeito, ele é suspeito de enganar pessoas, né? Vizinho, né? Então, eu sou o vizinho com tal pessoa, certo? Então, esses aqui, gente, que eu falei, são alguns casos sobre regência nominal, tá? São os que mais aparecem aí nas provas. Então, é necessário que você revise essa aula. Eu espero que você tenha entendido o principal, que é a regência, né? A regência é essa relação do termo regido, se ele pede ou não preposição para ir para o seu complemento, ok? Isso é regência. A nominal é quando é um nome que pede esse complemento, e a verbal é quando é um verbo que pede esse complemento. E eu espero que vocês tenham entendido. E se não entenderam, volte na aula, pegue o material, leia com mais atenção, faça os exercícios, faça simulados para que vocês possam ir sanando essas dúvidas aí até chegar o dia da prova, certo? Muito obrigada por mais uma aula e aguardo vocês. Até a próxima!